Sejam bem-vindos ao VeloCast 3. Hoje estamos aqui com o Renato Ruiz, um ícone aí do ciclismo aqui de Campinas, uma grande referência, e também com o Woody, aí, o fundador da VeloRide. Hoje estamos aqui para um papo, estamos em 3 hoje, então hoje vai ter conteúdo, assistam até o final. Começando, primeira pergunta, Renatinho. Como começou sua história no ciclismo? O que te motivou a subir na bike e competir? Cara, primeiramente agradecer o convite aí do Woody, VeloRide aí, né? Um sonho do Woody era estar em Campinas, né? A gente se conhece aí desde 96, se não me engano. E a brincadeira, o sonho começou assim, né? Como uma brincadeira na bike, onde eu morava era um condomínio e tinha uma vivência ali com a bike, a gente brincava muito com a bike. E tinha o Marquinho, que era um cara que já competia e me chamou a atenção, e a partir disso eu comecei a me interessar e buscar, né? Tentar entender, querer participar de uma prova e tal. Aí com um vizinho meu que trabalha ainda, né? Ele está num ramo que é de adesivo, que é o Ganso, comunicação visual. Rodrigo Ambrosini. E ele tá aí, circula aí no meio aí da bike ainda até hoje. E pedala até hoje aqui de Campinas. Aí a gente foi fazendo as amizades. A partir dessa brincadeira o negócio foi só aumentando, a responsabilidade, o compromisso, e aí eu não parei mais, né? A primeira competição que eu fiz foi aqui em Joaquim Egídio. Eu tenho a medalha até hoje, a provinha do Félix, lembra esse campeonatinho do Félix, Copa Campinas. Então, onde a galera pedala hoje aqui, a meca do mountain bike aqui, né, que é Joaquim Egídio, a gente usava essas estradas rurais aqui para essas competições. Em dezembro de 94 foi a minha primeira, tem a medalhinha até hoje, está lá guardada como recordação. Que bacana, Renatinho. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Renato, que ele vai entender o porquê. Eu, como criança, sempre quis morar em Campinas. Eu morava em São Paulo e meu pai trazia eu para andar junto com o Renato, né? A gente não tinha idade suficiente para dirigir um carro para criança. E o que motivou você, Renato, a competir na cidade de Campinas, e o que a cidade de Campinas colaborou para que você fosse um profissional? Cara, eu morei ali, né, minha infância ali na região do Taquaral, e era muito próximo da área rural ali, até próximo do Shopping Galeria ali, já tinha estrada de terra. Foi uma coisa que favoreceu muito esse início, né? Então, né, tinha os amigos ali, a gente já começou a frequentar a loja de bike. Uma referência na época era o Fernando Archila, um cara que correu pela Caloi. Ele é de Indaiatuba, né? E os irmãos, eles tinham 2 lojas aqui em Campinas de bike, a Roda Leve e a Taquaral Bike. E me influenciou, ele foi uma das pessoas que também me influenciaram. Mas a minha primeira visão foi o mountain bike, né? Quando eu comecei no mountain bike, a gente saía, fazia o pedal de Campinas e até Pedreira, tomava Coca-Cola, um pastel e voltava para casa. Então começou, hoje muita gente, né, pós-pandemia vivenciou isso, alguns deram sequência e começaram a treinar mais a sério, mas o Parque Taquaral era um lugar de prática de bike. A gente teve também o Cactus Cup aqui no Parque Ecológico, que foi uma competição internacional em 96, com um cara que fez 6º na Olimpíadas, né, Andreas Brenes. Então foi um celeiro, foi um ambiente que fomentou muito essa vontade de usar a bike, de querer usar a bike. Diferente de São Paulo, né, Udi, que tem uma megalópole. Então é mais difícil para quem quer iniciar no centro rural, pegar uma mountain bike, sair para curtir. Aí acabou acontecendo isso, né? Você tinha que fazer esse deslocamento para conseguir praticar um mountain bike num lugar legal, seguro. E aqui em Campinas era muito prático, cara, era muito prático. Acho que isso facilitou. E era por isso que eu gostava de Campinas, que eu via o Renato já saindo, entrando praticamente na terra do lado da casa dele. E eu andava entre 12 e 13 quilômetros para chegar na terra, treinar e depois voltar para casa. Então, realmente morar em São Paulo é desafiador. Então, atletas de São Paulo realmente é um desafio mais. Um pouco, e hoje muito mais, né? A cidade só aumenta, né?
A gente ainda tem, a Campinas tem aumentado, mas tem a região ali do Campo Grande, tem o pessoal que anda de mountain bike para lá também, já emenda ali com Indaiatuba, Montemor. Então a gente ampliou muito a bike em Campinas e a gente tem muitas boas opções aqui, a região de Souza, Joaquim, Barão Geraldo ali também é bem legal, né, cara? É bem legal. E aí, até hoje, né, a gente abre de sábado aqui, várias pessoas passam aqui, vou encher opinião de onde você tá vindo de São Paulo. Pô, o maior rolê da Joaquim uma hora Egídio, até aqui, a galera vem. quem não conhece, combina aí, marca aí com o Woody, chama ele aí no Instagram aí, combina, né, vem, faz um pedal, estaciona o carro aqui, é de fora, ele vai indicar as trilhas aí, os lugares. Não é muito difícil, então fácil de explicar. Qualquer pessoa pode andar. Né? Tem os roteirinhos aqui para todos os níveis, né, desde o mais iniciante até mais avançado. E Campinas é isso, cara. Aqui Campinas é a capital do mountain bike, eu acho, né? É um pouco de tudo. Renatinho, você disputou diversas provas importantes. Pode citar alguma delas e me diga qual foi a mais marcante para você assim? Cara, até esse final de semana eu estava conversando com alguns alunos meus. A gente são muitos anos em cima da bike, né? Quando eu passei de júnior para sub-23, a gente já são 19 anos que eu tive correndo ali dentro da categoria elite, né? Então, se manter por essa longevidade, por tanto tempo, me proporcionou a correr muitas provas, né? Eu não tive o prazer de correr na Europa, né? A Europa não consegui, mas tem uma prova que é emblemática para mim, que é o Campeonato Brasileiro que eu ganhei em 2004 em Caieiras. Então é uma prova que marcou minha carreira, que fez o meu nome ser reconhecido, né, no mundo do ciclismo, porque assim que eu saí da Sub-23, eu vim em 2003, eu ganhei o brasileiro em Joinville como Sub-23, fiz sexto na Elite, né, era um circuito de 200K, prova extremamente difícil também. Quem ganhou esse ano foi o Hernandes Quadro Júnior, né, então corri com a geração aí, Márcio Maia, Hernandes, Rogelin, vários caras. Zezinho. Putz, o Zezinho. E aí em 2004, né, eu já era parceiro do Zezinho, já era companheiro de equipe dele, então obtive o título na Elite, né, cara, eu admirava o Hernandes, né, eu gostava do estilo do Hernandes correr, era um cara muito agressivo, ele defendia Memorial, ele correu vários anos pela Caloi, aí quando entrou o projeto da Memorial Santos ali de 99 para 2000, ele migra para lá. E, cara, eu admirava ele, o jeito dele andar. E ganhar um título brasileiro em cima do Hernandes, né? Ele foi defender o título dele no ano seguinte. Cara, para mim foi marcante. Só que tem algumas outras provas que me marcaram, né, também. Então, a gente correu, a Caloi, por um período, correu muito tempo na Venezuela. Nós corremos Clássico Banfandes, Volta à Venezuela. Eu cheguei a ser líder, eu mantive por mais tempo no estado de Sucre, né, Volta a Sucre. Eu mantive vários dias a camisa de líder, até essa edição quem ganhou a volta foi o Bugarelli. Eu acabei terminando em terceiro na geral. Mas, cara, andei muito, peguei todas as camisas de ponto, montanha, camisa amarela, foi uma campanha boa. E só que o clássico Banfandes ali eu corri com o Sérgio Henao, o cara que ganhou, depois ele ganhou essa prova e depois ele foi correr com o Team Sky ali, com o Geraint Thomas, com aquela galera. E aquilo ali foi a prova assim que para mim foi a mais difícil, mais desafiadora, mais rápida, a mais, cara, muito impressionante. Essa é a prova que, assim, eu não fui um destaque na corrida, né? Tava difícil se aguentar, mas para mim foi uma corrida que é inesquecível. Corri com o Johnny Hungerland, que no ano seguinte ele era um dos caras cotados no Campeonato Mundial. Esse cara ficou famoso num Tour de France, o carro da equipe bate nele, ele
cai, rola e Nossa. gruda no arame farpado. Nossa É, Ele chega todo rasgado. então corri com esse cara, meu, impressionante, cara, impressionante. Tive bons momentos. Às vezes a vitória marca o público, mas o emocional ali, a corrida difícil. Eu sempre gostei de correr prova com um cara bom. Eu nunca gostei, nunca fui aquele tipo de cara que gostava de prova vazia. Eu não queria subir no pódio. Eu queria a dificuldade, eu queria. O mérito. Né? Exatamente. Tá com os melhores. Pô, às vezes você fazer um quinto num pódio com um cara aí que, meu, correu na Europa, enfim, você tem, né, um cara que tem um histórico, é muito mais relevante do que você correr, tipo, ganhei um pódio numa prova que não tinha ninguém. A gente sabe que tem esse perfil, né? A gente não pode, cada um tem suas ambições, mas a minha não era só subir no pódio, não era estar no meio dos melhores, era estar junto e melhorando, né, sempre buscando melhorar, né, essa melhoria contínua. É o que eu falo, é o DNA do campeão, é esse aí. Tem que ir pra cima. Entre a dificuldade é onde a gente vai. Aonde é mais difícil, é onde você tem que se sobressair. Competir entre os melhores sempre é bom. Então, essa é um pouquinho da história aí da prova aí que eu tenho aquela lembrança, marcante. cara, marcante. Eu acho legal relembrar isso, porque em 2004 você estava disputando o título, eu nem tinha nascido. Eu nasci em 2004, olha. Tem muita história aí, cara, muita história. E lembrar disso aí, ver vocês falarem, isso é louco. E agora uma curiosidade, acredito que bastante gente tem essa curiosidade. Como você faz a sua preparação mental e física para uma competição? É um processo a longo prazo, né? As duas estão atreladas, né? Preparação, por exemplo, quando a gente fala em treinamento, eu vou entrar já com a mentalidade de treinador, não de corredor, né? Uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. É que a cabeça do corredor, ele quer mais, só que quando você pensa como um treinador, você tem que ir se preparando, né? Então, né, nessa característica de uma dica, de uma orientação, por exemplo, é difícil você competir uma prova de 200K se você nunca fez, né? Então, quando você nunca... O cara já vai ansioso para a corrida, ele já vai com aquele pé atrás. Então, o treino é fundamental para você ir se preparando não só fisicamente, como psicologicamente. Isso chama preparo psicológico. Por exemplo, o cara corre uma prova no ano, então ele nunca tem contato com a corrida. Quando ele vai para a corrida, ele fica nervoso. Então, não houve uma preparação, ele não se preparou, não foi numa prova, essa prova aqui eu só vou para entender, para ver o ritmo da corrida, para sentir como que é a corrida, quem que ataca, para conhecer os personagens da corrida, né? Então, até esses dias tem uma fala do Julien Lafilippe, né, que ele coloca no Instagram dele ali, que ele questiona um pouquinho que a galera hoje está olhando muito número e não olha o contexto da corrida. Então, não adianta nada você ter bons números se você não tem essa parte, né? A parte física é importante, mas você tem que ter essa parte psicológica, né? Saber com quem que você está correndo, saber aquela distância, subida. Tudo bem, eu imponho tantos watts na subida, tá? Mas e com fulano ali, com o Nairo Quintana atacando, como é que vai ser esses watts? Será que é suficiente? Será que ele vai subir devagar até um momento, vai atacar? Então isso faz parte dessa preparação mental para você encarar uma subida, né? Há pouco a gente estava falando do Renato Seabra, né? Você comentou. Sim. Então me lembro do Renato Seabra, era o cara que tinha uma subida muito agressiva, né? O cara que veio do mountain bike, a gente teve uma relação aí, você também competiu, conheceu ele bem. E era um cara que ele fazia uma subida intermitente. Ele não era um cara que colocava a passada contínua e, cara, ele ia, arrancava, parava. Isso ia quebrando todo mundo. Então, né, você tem que entender
E às vezes, se você cai nesse jogo do cara, você vai por água abaixo. Vai olhar só os watts lá, o watts oscila Você vai querer acompanhar e acaba que você entra no jogo do cara, isso faz parte da corrida, era uma estratégia dele, né? Tanto outros também, o Tonho também tinha uma subida assim bem agressiva, arranca, para. Agora tem outros caras que já era contínuo, então isso vai tudo nessa questão mental, né? De saber com quem você está correndo, a distância, o percurso, avaliar, isso é é o que fundamental. eu falo, a ferramenta está aí para ser usada, mas não é uma regra. Olhar só número não diz que você vai ganhar uma corrida. Isso a gente conversa bastante aqui na loja também. Porque quando a gente chega nesse ponto máximo ali, onde a briga é muito grande, né, os atletas têm os números muito parecidos. Então, o mental é muito importante, né? O cara, às vezes, andar um pouquinho acima do que ele está ali preparado e suportar aquela carga, né? Suportar aquele estresse mental, né? Que não é só físico. Perdão. E aí também a parte técnica de economizar energia, se não acelerar na hora, no momento errado, a parte tática também é importante. Exatamente. E aproveitando esse gancho, no seu ponto de visão, Renatinho, o que você acha que os ciclistas hoje que querem se tornar um atleta profissional mais cometem de erros e não conseguem alcançar o objetivo final? Acaba se desviando no caminho ou até mesmo desistindo? O ciclismo é duro, ele não é... Se a gente comparar com o futebol, quando o atleta tem uma lesão, tem um cara no banco de reserva que substitui. O próprio o ciclismo em si, ele é desafiador, né? Então, eu vou daqui até São Paulo pedalando. Isso já em si já é um desafio. Aí o cara cai no meio do caminho, ele tem que levantar para chegar até lá. Então, a carreira de um atleta, a gente pode fazer analogia à própria corrida, à própria competição. Então, dentro da competição, você tem situações que você tem que se reconstruir, você tem que ter essa resiliência, né? Furou o pneu, e aí, desisto? Não. Né? No ciclismo de estrada, o cara vai fazer o quê? O cara tem o carro de apoio, vai trocar roda, ele vai perseguir, vai pegar o pelotão. Então, se você não tem essa capacidade de resiliência, né, de se reconstruir, e se você não consegue passar por essas dificuldades, é muito difícil você conseguir se desenvolver como um ciclista. Então, não é que a geração nova é corpo mole, não é isso, mas o que acontece, hoje as facilidades são maiores. Então, antigamente, a conquista de uma bicicleta levava tempo, né? Então, às vezes o aspecto de ter um equipamento muito mais fácil hoje, é um benefício, tudo bem. Eu acho que não é que a gente tem que andar com um equipamento ruim, mas entender a bicicleta, fazer as manutenções, sair num dia de treino num dia de chuva, sair para treinar, né? Então tem todas esses contextos, né? Esses fatores. Tem todos esses fatores que vai influenciar para que o cara consiga se desenvolver. Né? Então... É bom ter citado isso aí, que eu gosto. O outro podcast que a gente fez aqui foi com o Caio, e uma vez eu estava vindo trabalhar e eu lembro que eu tinha dado um corta-vento para ele, como é que fala? De vinil lá. E aí eu tô uma chuva, cara, não dava pra enxergar um palmo na frente. Eu olhei do lado no acostamento, cara, cedo, 7:30 da manhã. O Caio indo no sentido Morungaba e tomando uma chuva, cara, e pau torando ali e ele indo pra treinar. Então hoje a gente vê, só vê a conquista. Não, você tem que olhar lá o que o cara tá fazendo quando ninguém tá enxergando, quando não tem holofote. O cara tá treinando onde tá todo mundo dormindo, descansando, né? E ele preferiu sair para treinar. E quantas vezes já não vi ele saindo aqui? Né? Tanto o Renato quanto ele. Eu vi muito o Renato também treinando na estrada, mais na estrada de
Campinas Mogi, que eu via o Sim. Renato, Sim. ele me levava para cada bimboca para treinar. Eu falava, onde que esse cara viu essa estrada, cara? Ele fez fazer 70 quilômetros andando 16, cara. De reta, de 70 quilômetros ele fez. Você lembra disso aí? Sim. Você me levou? Então, é legal falar isso aí sobre o profissional. Quando o cara se profissionaliza, ele tem um compromisso, ele tem que treinar. Acordou mal, tem que treinar. Acordou bem, tem que treinar. Na medida do possível também, né? Para não lesionar o corpo. Hoje o ciclismo ele é um pouquinho caro, né? Não vamos falar que é um esporte barato, mas não é. Tem várias soluções para que você consiga treinar, se desenvolver e não precisa, né, ter um custo altamente elevado. Então, acredito que como o Woody falou, é treinar. A prioridade é o ciclista, né? A bicicleta é importante. Ela tem que estar em ordem, regulada, tudo ajustado, mas não precisa ser a bike de última geração. Lá no Pro Tour, onde as exigências são maiores, tudo bem. Aí a gente está falando no nível World Tour, né? Dos melhores do mundo. Agora, a nível Brasil, regional, a gente consegue fazer muito, muito treinando, passando por esse processo de determinação, de concentração. E sempre lembrando a todos, né, que é a importância de cada profissional, né? O Renato hoje é um treinador, tem uma bagagem aí para passar para os seus alunos. Tem o nutricionista, tem o fisioterapeuta, tudo isso influencia para que você chegue lá no topo. Tem o mecânico da bike, né? Porque a bike é multifatorial, né? Então não é só a questão física, a pessoa é muito importante, mas o equipamento também, e tem que andar atrelado, tem que andar ligado. Um outro. Então, hoje a gente tem muito acesso à informação, os vídeos, né? Tem que tomar cuidado, dar uma filtrada nos conteúdos, mas a gente consegue boas informações, bons profissionais. Hoje o acesso é muito maior, né? Hoje, na nossa época era na revista internacional era uma vez por mês na banca. Esperando chegar. Só um amigo que tinha que emprestar para todo mundo. Ansioso para chegar a revista, e quando não chegava na banca a gente estava procurando. Isso era uma parte legal. Hoje não. Acabou a prova, todo mundo já sabe o resultado, já sabe tudo, já tem toda a informação, foto do evento. Então hoje tá bem mais. Tá bem mais fácil, né? Muito acesso à informação, né? Hoje a gente tem acesso à informação, né? E na época era mais. Revista, mais inclusive tem umas ali, ó. Tem. E eu ganhei umas revistas do pessoal de Cosmópolis que eu vou buscar, hein? A galera, o Fabrício, né? O Fabrício lá de Arthur Nogueira mandou. Vai deixar lá na casa do cara. Tem revista. Mostrar, tem uma que tem o Woody. Tem que ter eu, tem Renato, com certeza. Tem aí. E tem a galera toda, Ivandir, Leiteiro, Ravelli, Camon, tem todo mundo aí. Bom, eu quero fazer uma outra pergunta para você, Renato. Qual uma história marcante que você tem? Mas agora não é de competição, é de um treino com amigos. É um momento inusitado, assim. Uma coisa que aconteceu, não acredito que aconteceu isso. Cara, um momento inusitado, cara. Vamos lá. Pode ser fora da bike, com os amigos da bike, vai. Cara, a gente teve muitos momentos, assim, de treinos descontraídos, de tudo, né? De momentos bons, momentos ruins. Desde um furo de pneu até um prego de fome, de passar um perrengue assim, de não ter o que comer e quase não chegar em casa, acidentes também, né, a parte ruim, mas isso aí é passageiro também, que a gente falou da resiliência. Mas deixa eu pensar aqui num caos aqui, cara, um caos de pescador, cara. Caos de pescador. Putz, não foi um treino em si, cara, mas uma coisa que marcou muito, né? A gente tinha amizade com o pessoal de Cosmópolis ali, a primeira equipe que eu vesti a camisa foi lá de Cosmópolis, e teve
Uma vez a gente saiu num carnaval, cara, a gente saiu pedalando aqui de Campinas, eu, o William Carteiro, cruzamos com o Fabião lá em Cosmópolis no carnaval, cara. Nossa. Mochila que, assim, a gente tinha o costume de viajar de bike com mochila. Às vezes bagageirinha ali na bike. E cada um, cara, queria fazer uma bagagem maior que o outro, cara. A competição era o quê? Era fazer uma bagagem gigantesca. Quem levava mais peso. Quem levava mais peso. Aí tem o Johnny, que é amigo nosso. Cara, ele levava botijão de gás, Nossa. aqueles botijãozinhos de camping. Putz, e a gente fez a gente fez Cosmópolis, Andradas, passamos o carnaval acampando lá, a gente arrumava um cantinho no meio do mato, acampava, de lá a gente foi para Caldas e por último passamos em Poços de Caldas e voltamos para Cosmópolis e Campinas. Rolezinho Então, Né? era uma coisa que a gente fazia assim, o que a gente vai fazer no final de semana? Enchia a bike de mala, enchia de bagagem, mochila nas costas, vamos para Monte Verde, pá, colocar. Aí a gente chegou a fazer algumas edições, a gente ia de carro até tal lugar, a gente ia para Monte Verde, levava a mochila, acampava lá e ficava andando de bike por lá. Eu brinco que eu tomei um capote uma vez em Monte Verde, que lá é bem úmido, né? No alto da montanha ali. Eu lembro do gosto do eucalipto até hoje, cara. Eu chapei no eucalipto, cara. Cara, De carro, velho. E foi uma. E que a gente descia louco, né, cara? não tinha limite. Não tinha limite. Tinha um garoto ali que ele morava em Atibaia, eu não lembro o nome dele. Eram dois irmãos, um irmãozinho cabeludo, cabelo comprido, cara. A mãe dele tinha um comércio em Monte Verde, ele gostava bastante do downhill. E a gente cruzou com ele lá e descia as montanhas lá, feito louco lá, e numa dessa Eu tenho, deu uma escorregada eu tenho pouca lembrança, mas não lembro. Mas eu lembro da pessoa, mas não. eu não lembro, ele competiu por pouco tempo, mas eu nem lembro A o gente nome tava dele, falando de ser cara. doido, tá? Você foi falar de Cara, Atibaia, eu já fui longe, já lembrei do Abel, era, não, aquele grandão, ele surgia de ano em ano, do nada, assim, ele aparecia, amigo Fazia da uma Simoninha, da temporada, Simone Dominicali. Dominicali. Eu sei o que você está falando, mas eu não lembro o nome dele, mas Nossa, esse era uma lenda, do nada ele surgia, cara. Pé de velão, um macro drive desse tamanho, a coroa, o bicho era cascudo, o cara era sanguinário. então a gente tem, cara, muita Muita história. história. Uma outra coisa, você falou do seu tombo que você pregou no eucalipto. Fala um pouco daquele acidente que eu fiquei bem preocupado com você quando você estava treinando e foi um susto, né? Foi. A gente, na época, o volume, né, de gente na estrada de ciclista era menor, 2008, cara, nossa, tava numa fase, cara, tava muito bem. Era véspera de volta de Santa Catarina, eu tinha feito um treino com a bike de contrarrelógio, tinha uma Cervelo P3. E na época eu não treinava de capacete, cara. Na época era raiz, cara. A gente queria treinar bonito, no estilo sem Bonezinho. capacete, né? Cabeça dura, né? Então não precisava de capacete. Era só o bonezinho. E aí eu chegando, já faltavam poucos quilômetros para chegar, para eu sair da estrada. E eu fui atropelado. O cara foi olhar para acessar a estrada, olhou para trás, e eu fui pego ali por trás. Acabei, fui de cabeça no chão. Lembro ali, né? Eu não fiquei inconsciente, né, por muito tempo, mas deu aquele flash na memória. E, foi sofrido, cara. Foi sofrido. Essa época eu pensei em parar de competir. Até a Cíntia, que namorava o Patrick na época, ela era psicóloga, ela tinha acabado de se formar em psicologia, me ajudou pra caramba nesse retorno. Então foi um momento de muita incerteza, muita dificuldade, de medo. E hoje, assim, hoje a gente tem um volume muito maior de ciclistas. E no Saga, né, a assessoria que eu tenho com o Bruno, a gente preza por não levar ninguém para a estrada, né, por conta dos acidentes, do movimento
Hoje o fluxo de carro, né, nas estradas no entorno de Campinas é muito maior do que há 10, 15, 20 anos atrás, né? Eu não me sinto seguro, confortável quando a gente está treinando com os alunos na estrada. Então, essa é uma preocupação que a gente não incentiva. E, como você falou, cara, se você selecionar um trechinho, né, de um trânsito mais calmo, um volume de tráfego menor, uma velocidade dos carros menores, uma velocidade média, como você falou, a gente fez 70 quilômetros num raio de 12, 20 quilômetros de Campinas. A gente conseguiu fazer na época um treinão, onde você tem elementos de curva, frenagem, descida, subida. Asfalto. Então, isso vai te elevando, né, tecnicamente, do que você pegar e colocar uma média, uma velocidade, força numa rodovia, né, que o próprio fluxo do carro já vai dando aquela facilitada, né? É mais fácil. O cara, quando olha ali o GPS, o cara fala, pô, andei 35 de média. Só que ele não leva em consideração que na ida o fluxo ajudou e na volta, né? Sim. Quem treina na Marginal em São Paulo sabe, você anda na Marginal, põe 50 por hora, não menosprezando, tem que ter a técnica. O cara que treina em São Paulo e anda ali, ele tem que saber andar, mas facilita, né? Sim. Facilita. É plano também. O próprio fluxo ali do carro vai vai fazendo com que a bike desenvolva mais. É um treinão legal. É perigoso? Tem seus riscos, né? Não é para todo mundo, né? Tem que estar bem técnico, da parte técnica, mas para quem tem domínio, o cara tira de letra, né? O cara vai. Né? Para quem está iniciando, já não é um lugar legal para pessoa, para indicar, vai lá no treino na Marginal, lá do Jockey, na época, né? Sim. Você treinou muito lá, né? Treinei muito. Pelotão do Jockey. Ali, né? A gente começou o pelotão ali. Eu, Patrick, o Tonho, Drummond, McDonald, Paulista, todos esses caras aí foram um dos que. Luizão. Sim, né? sim. Luizão sempre era nosso coloca, né? Já coloca. Tem uma lista grande aí, né? Esses caras todos estavam de lenda, né? E hoje, o que eu tava vendo até é legal, que eles fizeram um pelotão A, pelotão B, né? Sim. Tem algumas divisões ali que dá pra se encaixar, né? E tem os kamikazes mesmo, que o negócio ali é 50 por hora e chegada de respeito. Tem aquele meme, né? Quem não tem as manhas não entra não, né? Não entra não. Se não tem a senha, não vai não. Vai se arriscar, vai colocar os outros em risco e aí o negócio... Exatamente. O ciclismo, ele é experiente. Ele é muito técnico e precisa de experiência aí para entrar numa dessa. Aproveitando, teve alguma fase da sua trajetória, Renatinho, que você deixou de pedalar por gostar, por amor ao ciclismo e começou a pedalar por obrigação por um certo período de tempo? Ou você sempre pedalou assim porque você gostou? Cara, excelente pergunta, cara. Pergunta boa. Isso põe, assim, dentro desses 19 anos que eu citei no começo, tem momentos bons, momentos ruins. Às vezes a gente se acostuma, né? Quando você está ali dentro, no olho do furacão, às vezes você não nota ou não percebe algumas nuances do que está acontecendo, ou fica trivial, ou Vou dar um exemplo. A pessoa vai para a corrida e tem aquela ansiedade pré-prova e dá vontade de ir no banheiro e aquela tremedeira. Eu cheguei a passar um momento na minha carreira que não tinha essa sensação mais. Eu largava a corrida como se estivesse assistindo televisão, sem emoção. Né? Um negócio... esse foi um momento que era mais profissão do que a paixão. Então eu tive que voltar para mim mesmo, fazer uma análise e entender o que estava acontecendo, o porquê disso, né? E foi um momento que os resultados foram caindo, né, por conta dessa desmotivação ou dessa coisa cotidiana que foi entrando num modo automático, e aquelas coisinhas
aqueles pormenores que é prazeroso do ciclismo, eu fui deixando de ter. Mas quando eu retomo isso de volta, aí meus resultados começam a vir novamente, né? Então, quem tem essa vida de atleta profissional, né? A minha foi a nível brasileiro, mais internacional, quando converso com outros atletas que tiveram lá fora, passam por momentos assim, são momentos difíceis que ele vai avaliar, né, o quanto vale a pena, mas se ele gosta realmente, se é o que ele curte fazer, ele começa a ponderar e ver que vale a pena e aí as coisas voltam no trilho de novo. Mas aconteceu sim e a gente trabalha para tem que ter cabeça para sair dessa. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Marcos, porque eu passei por isso. Qual foi a sua sensação de sair do profissional e ser hoje você é um amador que pode andar elite, porque você não para de treinar, a gente vê aqui, você roda mais que profissional aqui. Então, qual foi a sua sensação? Porque eu tenho histórias de amigos, até que você tem em comum, que depois a gente vai conversar sobre ele. Qual foi a sua sensação de parar de ter aquele compromisso diário de corrida para voltar para essa rotina que você tem hoje? Vamos lá. Então, é uma parte difícil, né? Um momento difícil da minha carreira, onde eu cheguei a um momento, né, que esse foi o momento no final da minha carreira onde eu tinha fisicamente, eu sabia que eu conseguiria render mais alguns anos, mas mentalmente eu já estava cansado daquela rotina de competição, né? Porque assim, além dessa rotina de competição, o esporte profissional no Brasil ele é muito incerto. Então, uma renovação de contrato, a equipe às vezes perdia um patrocínio. Então, toda virada de ano era um estresse por conta dessa questão financeira. Era algo desgastante, né? A gente não tinha uma estabilidade, né, financeira. Né? Eu conquistei tudo que eu conquistei foi através da bike. Eu sou muito grato e eu estou na bike até hoje porque ela me entrega muito, mas teve um momento que para mim era mais prazeroso ficar em casa do que ir para a corrida. O dia mais ruim para mim era o domingo, que era porque assim, o que as pessoas não entendem, uma profissão comum, a pessoa chega no horário do expediente dela 6 horas, ela deixa, né, larga a caneta, né, que a gente brinca, o cara larga a caneta e tem uma vida social, ele tem o atleta profissional, ele é 24 horas pensando no que ele pode melhorar. Então ele treina, aí ele pensa no que ele pode fazer para descansar, ele pensa no que ele faz para melhorar, para ele conseguir treinar melhor no outro dia. Então ele vai pensar no sono, em dormir no horário legal. Então ele não desliga. Ele é 7 dias por semana, 24 horas por dia. E isso desgasta. No final já era muito custoso estar indo para corrida, viagem, eu queria curtir meu filho, né? Já estava, né, com o filho e eu queria ter o final de semana com ele. As outras famílias, você vê, pô, vai passar o final de semana com a criança e eu não tinha isso. E aí foi o momento que eu falei, pô, para mim deu. Só que aí, ao mesmo tempo que eu me via fora, eu não me via mais dentro do ciclismo. Quando eu saí do ciclismo, eu tomei uma pancada muito forte, né? Quando eu parei, eu fiquei bem depressivo, porque eu senti que o que eu mais sabia fazer, que era andar, correr de bicicleta, eu queria parar de correr, né? Vinha naquela situação que eu não, putz, estava tudo difícil, já, né? Naquela dificuldade, tudo. Tava olhando só o lado pessimista ali no negócio, né? Mas aí, quando eu paro e tomo essa pancada, aí eu percebo quanto a bike faz a diferença, né? Quanto que ela era importante. Eu entro num estado de depressão ali, eu fiquei 1 ano sem pegar na bike,
Eu não queria pegar na bicicleta e sempre fugindo da bike, sempre afastado. Mas depois eu fui entender, né? Depois eu fui entender o quanto a bike era importante, né? O quanto a bike era importante. E eu vi que eu não posso sair desse ambiente nunca. Por quê? É onde estão meus amigos, é o que eu gosto de fazer. A competição em si, ela não é. A gente sabe, se precisar entrar na competição, né, a gente que competiu, né, a gente faz o melhor, independente, nem que for para não terminar, fazer metade da corrida, cara, mas metade da corrida faz você dando sangue. Então a gente tem esse ímpeto porque a gente foi ensinado assim, né? A gente avaliar o adversário, todo esse aspecto que é da competição, né? Não é só, é diferente quando a gente olha para uma prova como o Letap, que é um desafio, é uma prova não menosprezando, mas é um outro foco, né? Até quando as pessoas olham, ter esse olhar diferente para uma prova como o Letap. Quando você vê uma competição como um campeonato brasileiro, uma volta de São Paulo, uma prova, uma clássica como a 1º de maio, você vê as equipes, elas têm uma estratégia, e isso você incorpora e não esquece, né? E hoje, né, eu tenho a felicidade de estar aí pedalando, fazendo essa parte com os alunos, passando toda essa experiência, essa bagagem, e estar no ambiente da bike fez com que eu, né, é onde eu me realizo, onde independente de rendimento, ganhar corrida, isso é um ciclo. E hoje o que eu sinto mais feliz é quando tem um retorno do aluno, o cara fala, putz, cara, aquela técnica, aquilo que você me falou, pô, deu certo. É muito mais valioso para mim do que ganhar uma medalha, ganhar um troféu hoje, porque isso já foi, né? Isso já foi. Eu confesso que, bom, a gente foi contemporâneo no mountain bike, né, hoje. Cara, quando a gente olha a categoria Master de hoje, no mountain bike, tá toda aquela galera que era amiga nossa, que a gente viu ali correr. Então, o Vando é um pouquinho mais velho, tá na categoria, acho que acima. Não sei se ele é B2. Ele é B2. Mas tem, então, B2, pô, imagina correr com o Vando, né? Eu era júnior, ele já era, na época era cadete, né? Não tinha sub-23. Então tem cara, muito cara ali, o Irá, que é um cara, eu não corri muito com ele, mas Voltou. é um cara da nossa geração. Então Marconi. tem vários caras dessa geração nossa ali que batiam. O próprio Albert voltou, né? Quem não conhece o Albert, o pai da Gil, é o cara que na nossa geração, cara, a corrida que ele não ganhou foi a que ele não correu, né? Que ele correu, ele ganhou, né? Era o cara a ser batido. Né? Então, tipo, pô, ver a categoria, tem hora que eu me animo ali, pô, talvez essa categoria aí eu gostaria de ver uma briga ali, acho que seria interessante ali, reviver. O Rubinho, né, tá na B2 o também. Rubinho, putz, o Rubinho. É até campeão mundial. Tem muita gente que naquela época já corria e continua correndo hoje. Isso é muito bacana, né? Mesmo não sendo profissional, ele sendo tem uns que continuaram, né? Fizeram eu migrei para a estrada, o Rubinho continuou no mountain bike e foi Olimpíadas, tudo, cara, referência. E aí a gente vê caras que pararam por conta de profissional, o cara parou de correr de bike por um momento, mas voltou e são caras de qualidade, né? Todos esses nomes que a gente falou, por mais que o cara dê uma parada num determinado momento, a base foi boa, né, cara? A nossa geração ali teve uma base boa ali, uma turminha boa. É uma geração histórica. Cara, ali a nossa geração ali foi forte. 20 atletas, era 20 cara bom. Não tinha cara ruim naquele meio, né? A galera boa. Bom, seguindo, Renato, eu vou fazer uma pergunta. Quais são os seus objetivos daqui para frente visando o ciclismo? Tá, como eu comentei, eu quero estar no meio, né? Eu me satisfaço em cima da bike. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei com a bike, né?
a família, os bens, tudo que as amizades, né, tudo que a bike me proporcionou, né? Tem amigos que a gente não vê, mas cara, eu tenho certeza a gente bater, chamar no telefone, a gente, né, tem essa cumplicidade e por mais que a gente nos fale todo dia, a bike trouxe bons e grandes amigos e deixar um legado. O objetivo é deixar um legado, né? Deixar uma história. A gente faz com que seja divertido. Eu gosto de promover muito, né? A gente tem alguns eventos, competição, tem a questão, né, de apoiar alguns projetos como o Parque Ecológico, né? A Prefeitura de Campinas tem incentivado a gente com a manutenção da pista de mountain bike. Então, trazer, melhorar e contribuir para que, com a minha experiência, com o que eu vivi na bike, vir novas gerações e aproveitar e desfrutar da bike, né? Seja no ciclismo de estrada, no mountain bike. Eu sempre fui um cara muito mente aberta, eu gosto de ver o BMX, não pratiquei muito BMX, mas eu tenho um olhar também. Então, para mim, a bike é muito global, cara. Muito global. E agora uma pergunta que eu conheço ele como meu amigo e eu quero ouvir o que ele vai falar, porque basicamente é um legado, né? É como você quer ser lembrado no ciclismo. Como uma pessoa que conhece o Renato Ruiz vai lembrar, alguém fala Renato Ruiz, o que ele vai lembrar? Cara, eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou o esporte, que foi um cara, uma pessoa bacana, que incentivou, que construiu na modalidade, né? O resultado, né? Essas questões de corrida, o resultado em si, ele tem sua importância, mas ele é passageiro, né? Então, a convivência, o dia a dia, uma pessoa honesta, de caráter, de um bom caráter. Então, isso para mim é o que mais vale do que ser um grande campeão e o cara que foi trapaceiro, que cortou volta, que não sei o quê, que passou em cima dos outros. Então, acho que todo mundo tem seu espaço. Não dá para ganhar todas as corridas, né? Não é essa selvageria. E construir boas amizades, bom relacionamento, isso que é o mais importante, que eu gostaria que fosse lembrado aí da minha personalidade. E é bem lembrado, viu? Todo mundo aqui, eu vou falar, não é puxando o saco porque ele é meu amigo não, mas aqui todos que falam do Renato, citam o Renato Ruiz aqui, ele é uma referência, as pessoas meio que idolatram ele, isso é muito bom. Não só pela parte que ele foi como profissional, mas como ser humano e como pai. Hoje, né, que ele tem um filho que é promissor, o moleque é bom. A gente tenta passar isso, né, essa questão de ser correto, né, a vitória é importante, mas construir tudo de forma correta, sem trapacear, e isso cara, deitar a cabeça no travesseiro, né? E saber que você fez a sua parte da melhor maneira possível, isso aí não tem preço. Bacana. Agora, Renato, aproveitando o gancho, que conselho que você daria para o atleta que quer se tornar um atleta de verdade profissional mesmo? Não é um trajeto fácil, né? Igual a gente comentou aí. Você tem que deixar de fazer muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, tem que comer biscoito de dia e de noite, treinar na chuva, no granizo. Que conselho que você daria? Já deu metade da resposta aí. Cara, tem que treinar, tá em cima da bike, curtir a bike. É corrente, câmbio, tem que entender da parte mecânica, ser muito dedicado, né? Hoje em dia a gente tem que entender que a gente tem uma exposição na mídia. Então hoje um garoto, por exemplo, pro Júlio, falar o inglês, né? Quando a gente olha ali, por exemplo, o Avancini, né? Vai dar uma entrevista lá fora, o cara, não adianta ser um fenômeno físico e você não conseguir transferir isso. A pessoa quer entender, quer ver, né? Tem essa parte dessa mídia social que é uma coisa moderna. Também competir, cara. Não ter medo de competir. Muita gente tem medo da corrida,
procure boas corridas. Quantidade não é qualidade, não precisa correr tudo, né? Mas corra o máximo que você conseguir competir, porque na própria competição você vai experimentar, vai vivenciar, vai errar, vai acertar e vai fazer com que você melhore, né? E aí você vai se construir um atleta de qualidade, né? Com um arquivo de conhecimento grande e você vai conseguir enfrentar qualquer situação. Perfeito, muito bem colocado. Eu gostaria de agradecer então ao Renato, que é o nosso amigo. Obrigado Obrigado por Renato, contribuir por com a gente, pelo colaborar. conhecimento e pela história de vida. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado do nosso VeloCast 3, que foi feito hoje com o Renatinho Ruiz. Para você que não nos segue nas nossas redes sociais, entra lá no nosso Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê like, ativa o sininho e não perca os próximos episódios que tem vários convidados a serem chamados a sentar aqui. Então, um abraço, obrigado e até breve. Velo Ride. Onde cada detalhe faz a diferença.